Sobre a doação de órgãos e tecidos. E como eu moro em Indaiatuba e o podcast em Indaiatuba, no estúdio da Rádio Jornal, a gente não poderia deixar de trazer a presidente do Instituto Gabriel, que é a Marinês, que está aqui conosco. Muito obrigada mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço novamente a oportunidade de poder falar com o público. O doutor Urbano Galindo. Urbano Galindo. Falei certo, né, doutor? Muito obrigada. E a Josiane Brolo. Fala, Jo Brolo, que é advogada, que é transplantada 2 vezes. E a gente vai ouvir essa história aqui. E gostaria que você se apresentasse para a audiência. A Marinês todo mundo conhece, mas fique à vontade, por favor, só olhar para aquela câmera ali. Eu sou Marinês, eu sou fundadora, junto com o meu marido, Valdir, que faleceu em 2019, né? Fundamos o Instituto Gabriel, há 25 anos atrás, para trabalhar justamente pelo ponto de vista do doador. Então a gente trabalha na comunicação, na informação, para tirar esses mitos, essa falta de informação tremenda. E agora, pior ainda, com as fake news, né? Nossa, 25 anos educando, informando, e ainda tem gente que não conhece e ainda acredita nas fakes, né? E o doutor, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui nos orientando e nos informando da melhor maneira técnica. Bom, eu agradeço primeiramente o convite, né, para participar. Eu estou em Indaiatuba há 22 anos, eu trabalho no Hospital Oliveira Camargo, agora atualmente no setor de UTI já há algum tempo. E recentemente eu assumi a questão da coordenação da CIDOT, que é a Comissão Interna de Doação de Órgãos e Tecidos. Então eu sempre gostei muito dessa área, me interessei muito e após um contato direto com uma situação específica, isso deixou mais atenção ainda à necessidade de investir nessa área, de pesquisar, de correr atrás, junto com o pessoal do Instituto Gabriel, que eu conheci também, passou a fazer parte do nosso rotina, do nosso dia a dia. Então, isso sempre gostei. E agora, mais ainda, eu assumi a dianteira na questão dentro do hospital. Legal, parabéns, doutor. E a Josi Brolo, queridíssima aqui, vai contar a sua história para nós. Sim, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço. De estar fazendo essa campanha tão bonita do Setembro Verde, né? Aqui e com nós a estamos Marinês, aqui, ó, só o doutor aqui. O doutor Urbano. Que não ouviu uma mulher. Tá ali, ó. Eu sou Josiane Brolo, sou portadora de doença renal crônica desde 2002, advogada, transplantada renal por 2 vezes e ativista nessa campanha maravilhosa da doação de órgãos. Vamos começar pelo caso da Josi, aí vocês vão nos orientando, vão falando passo a passo. Fala um pouquinho da sua história, que eu acho que é importante a gente ter um caso real aqui e entender o trabalho do Instituto Gabriel, que está há 25 anos fazendo um trabalho super sério, o doutor Urbano como especialista no assunto e diretamente, está diretamente ligado à sua história, né? É muito importante começar então com você, Jo. História, né? Como eu disse, eu sou portadora renal crônica, da doença renal crônica desde 2002 também. Eu tinha aproximadamente 20 anos quando eu descobri a doença, foi muito repentina. O que é essa doença, para a gente que não sabe o que é? É uma doença que dá no rim, né? Aí o doutor Urbano, como médico, ele vai poder explicar melhor. Com 20 anos? Existem algumas causas que já nascem com a pessoa, ou é hereditária, genética, algumas doenças. Existem doenças que causam isso mais tardiamente, tipo hipertensão, diabetes, mas tem algumas pessoas que já nascem com algum tipo de dificuldade ou fator imunológico, essas coisas, e acabam perdendo o rim cedo. Provavelmente a causa dela foi uma nefrite, uma inflamação ou alguma reação que ela teve que perdeu a função renal. Mas foi repentino. Eu descobri o problema renal e em menos de um mês eu já estava fazendo hemodiálise. Aí eu fui para hemodiálise. Sim. Rápido assim? Rápido assim, bem rápido. Aí eu fiz hemodiálise durante 1 ano e 11 meses. A princípio, minha mãe fez o teste de compatibilidade para doar o rim para mim, mas eu não quis, no primeiro momento, porque eu tinha acabado de perder meu pai, uma morte por câncer, a família toda debilitada, então eu não quis. Então eu fiquei 1 ano e meio na hemodiálise e após fiz o transplante através do doador vivo, que, né, é permitido por lei até
quarto grau. Então, minha mãe foi a minha doadora e meu transplante foi um sucesso. Fiz pelo HRIM, que é referência em transplantes renais mundialmente. O meu transplante durou 17 anos, o primeiro transplante. Doutor, explica um pouquinho. Eu sei que a gente tem muito. Sim. E quanto tempo para você fazer o transplante? Um ano? Não, porque eu não quis no primeiro momento. Eu não quis que minha mãe fosse minha doadora. Naquela época eu optei em continuar na hemodiálise Entendi. pela situação Entendi. geral da família. Né? Sim. Deixa eu tentar ver se eu consigo clarear um pouquinho. No Quando processo dela. No processo dela, quando você vai, ela teve uma doença rapidamente progressiva, que o rim parou de funcionar e você não sobrevive sem um rim. Então existe um processo paliativo que faz a função do rim temporária, que chama hemodiálise. Quando você vai para a hemodiálise, você já é cadastrado na lista de transplante. Então existem algumas situações para transplante, dependendo do órgão. Existe o doador vivo, que pode ser um parente seu até quarto grau, de órgãos duplos ou que possam ser doados parciais. Ou o doador que a gente chama de doador cadáver, é aquele paciente que passa pelo processo de diagnóstico de morte cefálica e é feita a captação de órgão dele após o diagnóstico de morte cefálica. No caso da Josi, no primeiro transplante dela, foi de doador vivo. A mãe foi quem doou o órgão para ela. A mãe era compatível. Então, quando ela amadureceu mais a ideia, ela entendeu e aceitou a doação da própria mãe. E um detalhe, quando é um doador vivo, o órgão geralmente tem uma sobrevida muito melhor. A necessidade de imunossupressor, porque o órgão não é seu, o órgão é de uma terceira pessoa, então seu corpo tenta combater ele, tenta destruir ele. Então você tem que tomar medicamentos que inibam isso, chamam imunossupressores o resto da vida. Mas o órgão ele tem uma vida útil, principalmente rim. O rim ele tem uma vida útil aí, quando é um doador vivo, 16, 17 anos, então ela já tinha até uma idade bem já adiantada para o órgão que ela recebeu. Após isso, às vezes o rim para de funcionar e tem que trocar novamente. Ou volta, enquanto isso não acontece, volta para a hemodiálise. Então a primeira doação dela foi uma doação de doador vivo, que pode ser um parente seu até quarto grau. Sim. E essa questão do tempo, Gê, é interessante porque depois que eu entrei na hemodiálise, aproximadamente 3 meses, o HRIM já falou que minha mãe era compatível, que existia essa possibilidade de realizar o transplante. Sim. Mas eu não me sentia segura, não me sentia preparada naquele momento para fazer o transplante. Por isso, a demora. Olha que bênção no seu caso, de sua mãe ser compatível. E quando não tem um familiar compatível, você entra na fila, Entra na lista de espera. na lista de espera, que aí existe toda uma regulamentação, não é da forma que as pessoas falam, né? Porque tem dinheiro, e é porque é um artista. A gente ouve tanta história, né, Marinês? Por isso que a gente não fala, Sim. a gente usa o termo lista de espera. Lista de espera. Porque a fila, ela pressupõe que é um atrás do outro, então pressupõe-se que quem passa na frente está furando a fila. Né? E na realidade são listas, e essas são listas técnicas. Então, são listas dentro de listas. Porque Então, precisa analisar a a compatibilidade. compatibilidade, Sim, o físico, o porte físico Sim. da pessoa. Né? Quer dizer, um homem como o Urbano, por exemplo, o Dr. Urbano, que ele é grandão, alto. Ele, para receber um transplante, ele não poderia receber um transplante de uma pessoa magrinha, de um adolescente, sei lá, que pesasse 30 e poucos quilos, 40 quilos, vamos dizer. Às vezes não dá certo, né? Precisa existir uma compatibilidade mínima. Depois a gente vai chegar mais para frente, até inclusive também falando a respeito do caso da Josi no segundo transplante. Existe assim, como é que funciona? Existe a lista nacional, né, dos pacientes que estão em necessidade de transplante. E essa lista é separada por órgãos. Alguns órgãos a gente tem uma dificuldade imensa. Então, por exemplo, Quais são os mais difíceis, doutor? coração, pelo tempo de vida dele. A gente chama de isquemia fria, que é quando o órgão para de bater. Então eu vou captar o coração do paciente que está em morte encefálica. Quanto tempo? Eu tenho 4 horas para que este coração volte a bater. Então, por exemplo, se eu só dar um exemplo, a gente está em Indaiatuba. Eu vou captar um coração aqui. O primeiro coração só capta até 46, 47 anos.
A partir disso não capta mais pelo tempo de... Então eu tenho que programar toda uma estrutura para que eu já inicie a captação aqui, com outra pessoa já iniciando a cirurgia A no preparação outro do- hospital. O órgão é captado e transportado via helicóptero porque não pode ter risco. Eu tenho da hora que eu clampeio, o coração para e ele volta a bater, eu tenho 4 horas de isquemia fria. Então, você imagina que isso inviabiliza. Por mais que eu tenha 10 doadores de coração aqui e um paciente, por exemplo, no Pará, na minha terra, eu não tenho como levar esse órgão para lá. Não existe logística para isso. Por isso Então, que acaba sendo regional, né? Estadual. Alguns órgãos acabam sendo meio que localizados, a não ser Até por conta desse tempo, né? por causa desse tempo. Meio que interessante. Córnea, 4 essas horas. coisas ainda você tem um tempo maior, né? Como tecido, né? E o rim até também tem um pouco mais. O rim Mas mesmo assim, quanto mais rápido, né? Fizer, Sim, o rim ele tem uma destinação. Os órgãos, eles vão destinados às instituições, claro, pela lista de... Eu vou captar em Indaiatuba. Então a OPO vai gerenciar nessa lista os hospitais que possam receber esse órgão dentro do raio de alcance de Indaiatuba. Então, exemplo, um coração. O coração pode ser que vá para a Unicamp faz transplante. Pode ser que vá para o HCOR em São Paulo, para o Hospital das Clínicas. Não vai mais longe que isso porque não há tempo hábil para levar. Então não adianta. Pode ser que tenha outro paciente necessitando, mas ele vai ser pela questão logística local. Por isso que é importante a gente criar essa descentralização. Sim. Né? Porque hoje a captação, os transplantes eles estão muito localizados, né? Quer dizer, aqui, né? Região sudeste, né? Sim. Principalmente, alguns estados no nordeste, mas a região centro e a região norte Tá elas muito estão pobre. muito desprovidas. Então, os pacientes têm que se deslocar, por exemplo, um paciente vir do aguardar Amazonas aqui. ou do Vem pra Pará, cá, pra vem fazer pra tratamento cá. aqui, Sim. pra ficar mais viável. Ele E fica aí, meses aqui fica, esperando. às vezes anos até, né? É. Lá no Hospital do Rim fica- tem até um acolhimento para essas pessoas que vêm de fora. Mas Tem. aqui no. Tem uma casa de tem apoio na algumas Borda de casas Lagoa, apoio, né? tem umas casas de apoio que recebem esses pacientes. Mas você imagina, você se deslocar, você não vai sozinho, você está com problema de saúde. Sim. Então tem que vir alguém Um da acompanhante. família, um acompanhante. Então você. A família toda fica abalada com aquilo. Né? Sim. E a espera, então, pior ainda, né? Porque aí você fica naquela espera, né? Por exemplo, tem uma fizeram inclusive o nosso curso lá, o Embaixador da Chama, ela mora, ela é do Rio Grande do Sul, ela é da Bahia e foi fazer o transplante dela de pulmão no Rio Grande do Sul. Então ela teve que se deslocar da Bahia para o Rio Grande do Sul e ficou por muito tempo, porque o pulmão é um órgão muito difícil para transplantar também. Isso que eu ia falar também. Então ela ficou vários anos morando em Porto Alegre para poder receber finalmente o transplante. Ô Marinês, a gente se conhece há bastante tempo. Na fonte, nós somos, Sim. os nossos padrinhos são a ABTO, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que é uma associação somente de médicos transplantadores. Então a gente foi entender com eles como que era o processo, para justamente não sair falando Sim. besteira também, né? Então nós fazemos isso há 25 anos. Então a gente vai, e aí a gente viu que a questão era muito maior. Não era só, né? Porque nós começamos na normatização da doação de órgãos de anencefalo. Sim. E aí a gente viu que a questão era muito mais abrangente, né? E aí, então hoje o Instituto, nós temos vários programas, vários projetos, que até fogem, assim, às vezes as pessoas nem entendem quando você fala, não, nós temos um projeto lá chamado Salão Nacional de Humor sobre Doação Sim. de Órgãos, né? O pessoal fala, como assim, né? Mas é uma ferramenta para a gente atingir a população, porque não é um assunto, Sensibilizar, né? não é um assunto fácil de ser falado, né? Sim. Então as pessoas têm medo, tem, né, aquela história que eu falo, ninguém senta na mesa de domingo lá com a família e vamos falar sobre doação de órgãos, né? Ninguém quer falar. Então, porque tem essa visão de que quando a gente fala em doação de órgãos, a gente está falando em morte. Sim. Quando na realidade o que a gente está falando é de vida, Sim. né? É de transformar vidas, é de você utilizar aquele momento que é inevitável em vida. E é importante também, né? O aspecto importante é que, assim, mesmo que eu queira ser doador, mesmo que eu vá fazer um documento autorizando, eu não tenho esta vontade preservada. A lei no Brasil não garante. Quem vai definir
é o meu parente imediato. Mas isso mudou há um certo tempo, porque tinha aquela carteirinha. Eu tinha até uma carteirinha. Não, a carteirinha, aquele cartão do doador, que a gente fez muito aqui na Sim. cidade, que é o cartão do doador, É. ele é uma forma de a gente lembrar a família. De que naquele você- momento é, difícil, É, Ah, você eu achei quer que ser tivesse doador. mudado. Não. Não. O que mudou foi que antes, em 97, quando a lei foi instalada, nós éramos considerados doador presumidos. Nós éramos todos doadores, só não era doador quem se manifestava. a família completamente. recusava. Ah, entendi. E aí você tinha que colocar no documento, né? Não Sim. doador. Saía não doador. Sim, sim. Só que muitas pessoas começaram assim, colocar no documento como não doadores, né? E aí começou a criar um problema ético, inclusive. Até a Porque não própria, doador vai para até a própria desinformação, diz assim, eu tenho medo porque de repente eu boto como doador, vai saber. Vai Então chegar existia lá no uma hospital. cultura, um mito totalmente verdade. irreal, que a pessoa passava a ter não, diz assim, não, eu até quero doar, mas no meu documento deixa como não doador. Então existia uma certa confusão, uma situação meio complicada que acabou caindo por terra isso. Então não existe Sim. mais isso no documento. E você vê, né? E era uma questão para os médicos crucial, porque ali ele não precisava da autorização da família. Ele poderia fazer a captação daquele órgão sem autorização da família. Mas se a família se opunha, Aí não. aí o que o médico faz? Faço ou não faço? Ele teria esse poder de fazer, mas ele fica numa saia justa tremenda. Então, aí começou essa questão ética mesmo, né? Ali Sim. e os médicos não se sentiam confortáveis, né? Então, aí voltou a ser por autorização da família. São de órgãos, até que nós tivemos um debate na semana passada, Sim. as possibilidades, né? Então, doador vivo, parentes até 4º grau. Mas também existe a possibilidade de transplante entre pessoas não parentes, desde que a pessoa faça isso de livre e espontânea vontade, que não exista nenhum interesse financeiro envolvido, é autorizado mediante uma autorização judicial, mas também existe essa possibilidade, que eu acho muito interessante. Sim. Eu falo por mim, né? O meu retransplante, eu entrei na fila do transplante para doador falecido, porque no meu caso só a minha irmã era compatível e naquele momento ela não se sentiu confortável em doar o rim para mim. Então eu fui para a fila de transplante, mas diversos amigos se ofereceram. Falaram, não, eu quero ser seu doador. Eu quero, como faz, você é advogada, eu quero ser seu doador, procuro o hospital. Na época eu queria fazer o transplante no Hospital do Rim, pelo tempo que eu já tinha de conhecimento da equipe médica. O Hospital do Rim não faz esse tipo de transplante de pessoas não parentes. Eu me cadastrei no HC. O HC é um dos hospitais que realiza esse tipo de transplante. O Einstein também. O Einstein E também. desses amigos, A minha consulta quanto estava tempo marcada você ficou na lista? oficialmente 3 meses. Olha, várias vidas. Não, então. Isso também cai por terra, né? Essa questão tão polêmica lá do Fausto Sim. Silva, né? Que o pessoal fala, ele passou na frente porque é famoso, porque tem dinheiro. E na realidade ele já estava mais de um mês na lista, para coração. E assim, Porque o rim ainda tem a hemodiálise que te dá uma sobrevida ali, né? Coração não, fígado não, nenhum outro órgão tem. existe uma questão do ponto de vista médico. Técnico, né? Para você transplantar, você precisa ter alguns graus de compatibilidade. Não é só estar na fila. Tá. Então você tem que ter, o Fausto era um B negativo. Então isso já dá uma boa filtrada. Quando surge um doador B negativo, a fila encurta, é igual um A negativo. Então que tinha 3.000, afunila para 15. Dentro desses 15, aí vai ver peso, altura, níveis de doença, porque você tem que saber De risco. grau de risco, se você vai tolerar aquela cirurgia, porque ter necessidade de um transplante é uma coisa, ter condição de suportar o transplante é outra bem diferente. É uma cirurgia de horas, uma cirurgia extensa, você fica em circulação extracorpórea, você vai sair em uma UTI, você vai passar por um processo, vai ter que tomar imunossupressor, são um monte, o teu rim tem que estar bom, você tem que ter várias coisas que te auxiliem.
Não é só, eu preciso do coração, eu vou receber o coração. Existe um contexto atrás disso. E quando isso tudo bate, ainda vai para compatibilidade. Depois a Josi vai explicar o caso dela também. Chamam-se todos que batem esses primeiros critérios para fazer a compatibilidade, porque não adianta eu botar um órgão pouco compatível com você, porque teu corpo vai destruir ele em pouco tempo. Que foi o que aconteceu com o Faustão. Mesmo sendo muito compatível o órgão, o organismo dele ainda rejeitou. E ele foi agraciado por uma segunda oportunidade de outro paciente nas mesmas condições B negativo. Então, assim, vamos parar para pensar. Quantos B negativos você conhece? Eu vou, porque eu sou o Faustão, eu vou comprar um coração B negativo. Gente, não é assim que funciona. Isso não existe. Isso é pura utopia. Aí você tem que ter um centro que capte, o centro que transplante, uma logística de 4 horas no meio disso. Todo equipamento, centenas de exames que são feitos quase que instantaneamente. Você tem que testar tipagem sanguínea, compatibilidade, doenças infecto-contagiosas, HIV, hepatite, sífilis, AIDS, tudo que você imaginar. Então, assim, é uma logística que quem está por trás não conhece. Isso que eu ia Fora o comentar. controle, né? Fora o controle. Porque não é só o hospital que tem o controle daqui. O Estado ele tem o controle, o Ministério Público tem o controle. Porque é uma organização de várias entidades. E ela, em alguns casos, realiza a captação. Para o hospital realizar a captação, ele não pode ter conflito de interesse, que seria isso, não pode ter ligação com outra instituição que vai receber. Então, por exemplo, se eu faço o transplante, eu sou cirurgião e eu opero, eu não posso captar. Eu não posso ter cruzamento dessa informação. É muito sério. É uma das melhores políticas o protocolo todo, né, é considerado como modelo para muitos países. Então que a gente acompanha mais o modelo espanhol, né? O protocolo nosso a última atualização foi em 2017. Ele segue uma sequência de normas rígidas que é um padrão internacional para que não haja equívoco algum, dúvida nenhuma. Tanto que eles são feitos em etapas e por setores diferentes. Então, quando eu identifico um paciente grave, paciente em risco de evoluir para morte cefálica, eu já tenho que ficar atento àquele paciente. Ele apresentou os sinais de que evoluiu para morte cefálica, começou a apresentar um coma não reativo, geralmente são pacientes de hemorragia cerebral, pacientes de pós-parada cardíaca por infarto, alguma coisa, um acidente, um trauma, que tem um dano neurológico compatível com a evolução para a morte cefálica, eu abro o protocolo de morte cefálica. Então, um primeiro médico faz um exame clínico. Existe um exame que a gente chama de teste de apneia ou teste de respiração, em que você avalia a última função a ser perdida, a do bulbo, que é que controla o centro respiratório. Quando o primeiro teste clínico dá positivo para morte cefálica e o teste de apneia também dá positivo para morte cefálica, espera-se mais 1 hora e um segundo médico vem fazer o segundo exame clínico. Ambos esses médicos precisam ter conhecimento na área. Um especialista em casos gravíssimos e o outro não precisa ser especialista, mas precisa ter habilitação em exame de morte encefálica. Sim. Essa habilitação ou o CRM confere, ou você confere através de experiência, participando em mais de 10 eventos. Então, feito o segundo exame clínico por um médico diferente do primeiro, e ambos os médicos não podem participar de nenhum tipo de hospital que faça captação, é reportado tudo para a OPO vai avaliar o exame clínico do primeiro, vai avaliar o teste de apneia, que ele é conferido através de um exame chamado gasometria. Então eu tenho que mandar a gasometria antes do exame, tenho que mandar a gasometria após o exame, para provar que o paciente não respirou, que ele está sem função de bulbo, que é a última função que a gente perde. Isso é tudo muito rápido. É enviado para a OPO vai validar isso e ela vai determinar a OPO uma terceira pessoa, que essa especialista no exame tem que ser, provavelmente, vai vir um neuroclínico ou um neurocirurgião, fazer a confirmação através de um exame de imagem. Esse exame de imagem pode ser o Doppler transcraniano, que mostra que não tem mais circulação de sangue no cérebro, isto é, o cérebro está morto, ou o eletroencefalograma, que mostra o que a gente chama de silêncio das ondas cerebrais. Não tem mais ondas cerebrais, o cérebro não tem mais atividade, então isso a pessoa está morta.
Feito este terceiro exame, a lei é clara e ela diz: confirmado o terceiro exame, o paciente evoluiu para óbito. Então não é uma questão, não sou eu, não é Marinês, não é. Isso é um processo de legal federal que segue as normas internacionais e que diagnosticam de forma inequívoca que a pessoa naquele momento é considerada em óbito. Tanto que, independente se ela vai captar ou não, a data que vai na declaração de morte do atestado de óbito é a data da conclusão do protocolo, a data do terceiro exame, data e hora. Mesmo que ela vá captar depois ou que vá para o IML, a data é aquela data ali. Naquele momento, legalmente, o paciente ele é considerado falecido. Ô Marinês, nossa. Anos depois, eu dei entrada na emergência. Eu fico emocionada, tá, gente? Não liga. Não é pra menos, né? Eu dei entrada no dia 18 de junho de 2022, na emergência do AOC. 4 dias depois eu fui entubada. Aí o doutor Urbano pode contar essa parte, porque eu acordei depois de quase 60 dias. Fala um pouquinho da relação de vocês, porque você estudou com a esposa do doutor. Eu estudei Vocês já com se a conheciam? Elis, a gente já se conhecia, mas não éramos próximos, né? Sim. Eu estudei com a Elis, fiz a faculdade de Direito aqui na Max, primeira turma de Direito, mas não tinha essa proximidade, médico, paciente, amigo, não. Foi a partir do momento que eu tive esse problema, que eu entrei no AOC, que a doutora Alexandra também, né, é da primeira turma, estudou com a Elis, Sim. conheci o doutor Urbano, foi pedir informação e criou-se esse vínculo de médico-paciente, de confiança, de amizade. Nossa, imagina. 17 anos depois, porque é o tempo que a duração do órgão. Não tem um Não- tempo Não definido. necessariamente. Tem pessoas, Não existe uma data específica, mas a gente sabe que a partir dessa idade os órgãos começam a ter um grau de degradação muito maior. Então você pode caminhar para ter que necessitar de um novo transplante. Mas no caso da Josi específica, ela contraiu uma infecção de urina. E essa infecção de urina evoluiu para um processo de septicemia. Meu Deus. E aí ela entrou num quadro de insuficiência respiratória grave e precisou ser entubada para dar suporte de vida para ela. E durante esse processo de infecção de septicemia que ela teve, o foco estava na loja renal transplantada. Então precisou ser removido esse rim transplantado dela. Primeiro porque durante o processo o rim parou de funcionar. E aí ele estava servindo de alimentação da infecção. Então a gente precisou remover este rim e voltar ela para hemodiálise até ela conseguir melhorar e sair do quadro que ela estava de choque séptico. Quanto tempo esse período? Ao todo de internação, 72 Ao todo, dias, né? 71 dias, mas acho que em coma foram aproximadamente uns 55 a 60 dias. Meu Deus. E quanto tempo? Aí você voltou para a lista de espera. Aí eu tive alta em 29 de agosto de 2022. E continuou fazendo a hemodiálise. Sim, mas eu estava assim, totalmente debilitada, desnutrida, ninguém acreditava que eu fosse capaz de voltar para o transplante. E o meu desejo era fazer o retransplante. Eu queria a qualquer custo. A minha reabilitação foi extremamente rápida, né? Porque eu não aceitava eu estar naquela condição. E a doutora Janaína, que foi a responsável da hemodiálise no AOC, né? Ela disse que me inscreveu após 3 meses da minha alta. Então, contabilizando entre a alta e o transplante, o segundo transplante foram 6 meses. Mas efetivamente na fila do transplante foi 3 meses. Foram 3 meses na fila. Aí o retransplante, ele também tem prioridade. Dela, dessa retransplante. O processo muda, os cuidados redobram. Não, funciona assim. Quando você... Ela primeiramente ela foi renal crônica. Mesmo transplantada, a gente considera ainda como renal crônica o resto da vida. E ela tomava imunossupressores para manter o órgão viável. Quando você tem uma infecção igual dela, você tem que tirar os imunossupressores. Aí o rim passou a ser atacado pelo corpo. Então, além dele ter uma infecção, o órgão passou a ser atacado, precisou remover. Quando ela saiu de alta, para mantê-la viva, a gente manteve em hemodiálise, fazendo as hemodiálises frequentemente.
E aí ela vai para a fila de transplante. Primeiramente, ela precisou se recuperar para que ela tivesse condição de receber uma nova doação. Não pode ter contaminação, porque ela vai tomar imunossupressor. Então, quando você passa uma longa internação igual a dela, de 71, 72 dias, você acaba fazendo com que suas bactérias adquiram resistência. E para que você faça o transplante também, você precisa estar numa condição biológica favorável. Não adianta eu estar infectado, eu não posso ser transplantado infectado. Então ela tinha que estar em todas essas condições. Por isso que ela guardou, a doutora Janaína esperou uns 3 meses, que era o tempo em que a gente via se ela não ia ter uma recaída, uma recrudescência do processo que ela passou. Aí depois colocou ela na fila do transplante. Aí ela foi para a fila do transplante, mas na condição de retransplante. Mas os cuidados são os mesmos, dialisando conforme necessidade, né? Ela todo dia controla peso seco, controla a ureia, controla a creatinina e vai dialisando conforme necessidade. E aí, porventura, deu a sorte de um doador compatível biologicamente com ela e aí ela foi chamada, você foi chamada com algumas garotas mais, né? Sim. Eu não sabia como funcionava essa questão do transplante de doador falecido. Quando ligaram do H-RIM para mim, falaram que existia a possibilidade de um doador compatível. Se eu tinha interesse de ir para o H-RIM para fazer alguns exames complementares. Então, quando eu cheguei, eu assustei, porque eu acho que tinha umas 30 pessoas lá. Não era somente eu, exclusiva, vai receber o órgão dessa pessoa, não. E você faz uma bateria de exames, passa pelo médico e aguarda, e a angústia aumenta, né? Eu brinco que eu achei que eu não fosse ser chamada. Eu fui uma das últimas a ser chamada. Aí vem com a notícia, né, que você vai receber o órgão. Eu ainda precisei fazer mais uma sessão de hemodiálise antes do transplante, porque meu potássio estava alto. Então, às vezes eu brinco, né? A hemodiálise, você tem que se cuidar. Eu, pelas minhas condições, que eu não urinava, eu tinha limitação de líquido, eu tomava apenas 600 ml de líquido por dia, porque não saía. Então, o meu foco era o transplante. Então, eu me cuidava, passava com nutricionista, controlava potássio, controlava todos os exames meus, sempre foram muito bons nas condições que eu tinha à época, né? Sim. Igual ganho de peso, né? Hemodiálise, a gente tem o peso seco. Então, o meu peso seco à época era 57 quilos. Eu saía da hemodiálise com 57 quilos. Eu retornava, era um dia sim, um dia não, fazia segunda, quarta e sexta. Retornava, por na quarta, eu estava pesando 57,700, 58 quilos no máximo no final de semana. Então você também precisa ter. E hoje faz esse quanto cuidado. tempo que você fez? 2 anos e meio, graças a Deus. E a questão da compatibilidade, também dito aqui, a minha doadora, eu não sei informações nenhuma, eu adoraria saber. Eu sei que é uma mulher de 58 anos que teve um AVC hemorrágico. Ela foi aproximadamente 75% compatível comigo. Então ela acabou indo na frente das outras 30 pessoas, porque ela é que teria mais chance deste órgão vir a funcionar de maneira adequada e ter uma maior sobrevida. Sim. E aí com isso necessidade menor de imunossupressores. Entendi. Então é uma logística, é uma mecânica que Nossa, se torna eu- quase impossível essa surrealidade que o Burlar, pessoal diz, né? vai burlar. Sim. Não funciona assim. Não é, como eu falo sempre, não é Pelo Ministério da Saúde, que me passou, em que você conhece todas as etapas do processo. Para eu transportar, existe a caixa específica, o procedimento específico, a embalagem com 3 invólucros, que tem que estar entre 7 e 8 graus, no gelo triturado de soro fisiológico, aquele embalado lacrado, tem todo um procedimento. Não é simples assim. Aí você assiste um filme que Que o eles tiram o. No ferro velho, num num galpão sujo, corta com sujo, faca de pão. Que um isso? cara parecendo um açougueiro tudo sujo de sangue, taca lá de qualquer jeito e bota no container para ir para outro país. Impossível, né? Quer dizer, e muita gente acredita. Uma das palestras que a gente fez numa empresa, veio um funcionário, né, que estava assistindo e falou, não, eu tenho certeza que tem tráfico de órgãos. E a Vani que estava fazendo a palestra no dia. E eu só veio. Aí a Vani já estava tão cansada desse tipo de coisa, né, que ela que estava já. Ela falou, então tá, você acredita. Então me descreve a cena. Como que foi isso? Como que isso acontece?
Sim. Aí o cara parou, ficou olhando. Aí ele falou, acho que eu tô assistindo muita série, né? Ela falou, justamente, você tá acreditando nisso, né? Sim. Então é isso que você precisa entender. Que não existe possibilidade disso acontecer, né? Idade que também nós comentamos, né? Então, a doadora, 58 anos. Então, um órgão, um rim veio para mim. E meu irmão de rim, na época, já tinha 73 anos. Eu não sei exatamente qual foi a compatibilidade dele, mas pela idade, 73 anos, foi transplantado. Nós consideramos Os órgãos irmãos. duplos, eles Sim, nunca vão sim. para uma pessoa só. Eles vão. Agora a gente está, não sei se ela acompanha o Luiz Perillo, Eu acho aquele que- de multivisceral. eu vi. Ele Vi hoje, sim. realizou hoje o transplante. Eu vi. Ele precisava do aparelho todo. Ele já está há anos esperando. E ele precisa toda a parte digestiva, intestino, estômago, todos os órgãos que fazem parte desse sistema, né? Ele precisava receber de um único doador. Porque você, imagina, como é que você vai controlar o imunossupressor, um órgão vindo de um outro Sim. vindo de outro. Então tem que ser um bloco que tem que ser transplantado. E demora, né? pra que E ele isso ficou aconteça. super debilitado, ele ficou, nossa, eu conheço o Luiz, e aí a Giovanni veio com a notícia. Falou, você viu que o Luiz... Diagnóstico de morte cefálica. Isso demanda algum tempo. Às vezes o processo vai 1, 2, 3, 4 dias, porque o paciente tem que ter 100% de certeza, não pode existir uma falhinha. Então, às vezes, o exame deu um ruído. A gente usa o termo ruído. Sim. Não é válido. Tem que chamar Espera atenção. 12 horas e tem que refazer. Então, isso às vezes demora. E não é uma Sim. questão, depende da gente. A gente sabe que aquele paciente está evoluindo para morte cefálica e que aquilo é um processo irreversível. Mas enquanto o exame não bater 100% com o que é necessário, mas vai não, tem que esperar bater 100%. O risco, Não né? existe 99%, é 100%. Que foi o caso do jogador do Bragantino. Sim. Que eu ouvi muita gente falar assim, né? Falar, tá vendo? Se ele, já iam tirar os órgãos dele, né? Por quando falaram que ele estava em... O Pedro Severino. É. E aí, e ao contrário, quer dizer, o que garantiu a vida dele, né, foi o protocolo. Porque o protocolo mostrou que ele não estava em morte cefálica. Sim. E aí o protocolo é imediatamente suspenso e hoje o Olha, do Dr. Urbano, nessa especialidade, né? E você ter vindo aqui nos contar a sua história, porque tem que ter muita fé, tem que acreditar no processo, acreditar nos profissionais que escolhem essa especialidade, né? Não é simples, não é um trabalho simples de fazer, né? Eu tenho só que agradecer vocês por estarem aqui compartilhando conosco. E queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo ou nos assistindo aqui. começa pela mais velha. Convidar para o evento de 25 anos. Ah, sim. Nós temos agora alguns eventos, né? Agora, dia 25, a gente vai fazer aquela homenagem entre famílias doadoras e transplantados, né? Vai ser dia 25 no Edilva Chelas, às 19 horas. No dia 4 de outubro, nós temos o jantar de confraternização Sim. pelo Jubileu de Prata do Instituto, que vai ser no Hotel Vitória, às 19 horas. E em novembro, uma corrida que nós estamos chamando, eu vi a Transformando corrida. Vidas, pela doação de órgãos, né? Então, vai ser no dia 9 de novembro, no Parque Ecológico. Então, a gente, justamente como comemoração dos 25 anos do Instituto, né? Então, estamos loucos. Eu estou com uma olheira que eu já estou parecendo um urso panda, né? De tanta coisa que a gente está fazendo com uma equipe pequena, né? Porque nós Sim. somos uma equipe muito reduzida, né? Verdade. E, então, essa é a nossa programação. E o recado que eu queria deixar, né, para os teus ouvintes, para os teus telespectadores, que eu não sei se chama assim ainda, eu sou antiga, é justamente isso. Conversa com a família, perde esse medo, fala, deixa claro se você quer ser doador ou não. Sim. Porque um doador, ele salva 8 vidas. Bom, queria deixar um recado, assim, primeiro, a gente não está pedindo que ninguém se disponha a fazer o que não quer, mas a gente está nesse momento tentando trazer conforto e entendimento às famílias que passam por este processo. O processo da morte cefálica ninguém pede para acontecer. É um acidente infortuito que
aconteceu e que ele não vai mais voltar atrás. Sim. Então eu tenho de repente uma pessoa que teve um AVC ou que sofreu um acidente automobilístico. Então naquele processo, aquela situação de morte, ela já aconteceu. Sim. E é um momento doloroso, é um momento que a gente precisa acolher a família, dar apoio, porque não é fácil. Eu não consigo me imaginar numa situação Sim. de um parente próximo meu. Sim. Mas nesse momento que a gente tem que acolher melhor essa família, para que ela entenda que se for da vontade deles e da vontade do paciente, aquele é o momento em que pode ser salvo novas vidas. Então é ressignificar um sofrimento para uma esperança de vida. Tentar trazer uma dor que é inevitável. Sim. O falecimento já aconteceu. Uma vez diagnosticado a morte encefálica, só existem dois caminhos: o caminho da doação ou o caminho do término assistência à saúde, porque o paciente ele está em óbito legal. Eu não posso continuar tratamento algum. Sim. Uma vez diagnosticado, ele está em óbito e nada vai mudar isso. Então é o momento de a gente acolher, entender o sofrimento da família e tentar trazer para ele, para as pessoas em si, um pouco de informação de como é que é o processo, para que haja segurança deles, que Verdade. caso o seu parente tenha esse interesse, essa vontade de doar, a gente consiga transformar aquele momento de dor, de luto, em um momento de ressignificar para uma sensação de estar fazendo bem, de estar Sim. podendo salvar vidas. Ele é a continuidade. Aqui, uma das coisas que foi gatilho foi justamente ter acompanhado muito de perto, porque até então eu estou de um lado do processo. E aí você vivencia o outro lado muito próximo. Próximo. Tanto que eu tinha muito mais relação com a Alexandra, que trabalha com ela, éramos amigos mais próximos, do que com a Josi. Conhecia ela de vista porque estudou com minha esposa. Mas quando você passa pelo processo, e aí você vê, Acompanha de perto. você está aqui hoje, Sim. saiu com 40 e poucos quilos do hospital, sem andar, sem falar, comer, sem falar, e hoje está aqui, é uma nova chance. sem poder beber Vitoriosa. água. Vitoriosa. E você, minha querida? Muita emoção, né? É, Não tem muita como, emoção. né? Eu, primeiramente, eu agradeço a Deus por ter me dado o sopro da vida pela segunda vez. Agradeço os profissionais de excelência que cuidaram de mim, principalmente o Dr. Urbano, que pegou essa fase mais crítica. A toda a minha rede de apoio, a todos os meus amigos, familiares. É muito emocionante. Eu agradeço por estar aqui. Obrigado Marinês. Que as pessoas, principalmente nós, pacientes renais crônicos, que a gente nunca perca a esperança. Eu tenho certeza que um dia o telefone de cada paciente renal crônico vai ligar igual ligaram para mim. E reforço a importância de falar com seus familiares e dizer sim à doação de órgãos. Os doadores vivos, que sejam compatíveis, não tenham medo. A minha mãe, hoje ela tem 73 anos, ela foi minha doadora. Ela nunca apresentou nenhum tipo de problema. Ela não tem nenhum problema de saúde. Busquem informações. Eu me coloco à disposição, a minha mãe está à disposição, caso alguém tenha dúvidas, medos. Porque é muito, não vou dizer difícil, mas é impactante fazer hemodiálise. Ali dentro a gente tem várias histórias. Eu conheço pessoas que estão há 19 anos na fila, aguardando por um transplante. Tem pessoas como eu, que tinha restrição de líquido, que não urinava. Eu chorava de sede. Hoje eu sei o valor que tem um copo de água. Então, diga sim, adote essa campanha, doe órgãos, salve vidas, transforme a vida das pessoas. Isso é um gesto de amor muito grande. A próxima. Obrigada, meu querido. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada por estar aqui, por contar a sua história. Eu acho que dessa forma a gente consegue levar informação correta. Né? Sim. Obrigada, doutor. Posso fazer só mais um parêntese? Claro, claro.
aqui eu queria mostrar, é uma pessoa normal, não é famosa, nada, e recebeu 2 transplantes. Então, gente, vamos ter consciência do que a gente fala e do que a gente propaga. Sim. São histórias de vida de pessoas normais. Vamos acabar com essa polêmica toda Sim. e deixar as pessoas terem paz e terem segurança Sim. de aceitar a doação. Aceitar a doação salva vidas. E salva vidas de pessoas comuns. Eu, você, Sim. ela. Você tem você é dona de televisão? Não. A grande maioria não é. Isso é pura lenda. Verdade. E você está no 2º transplante. Sim, no segundo transplante. Então, E gente. a gente tem casos, né, aqui na Aratuba de 5 transplantes. Então, é o que o doutor falou. A gente tem que acabar com essa Assim, lenda urbana. Essa lenda, Essa desinformação, porque isso afeta muito quem está na lista de espera. Sim. Porque ela também acaba, muitas vezes, se É um balde de água desestimular, fria. né? É um balde de água fria. Desestimulando. E a gente sabe, né, como a Jo falou, a força de vontade é a força Sim. motriz, né? Sim.